Então, como eu já estava falando, hoje a gente vai falar sobre a sistematização de enfermagem, esse paciente grave. A gente não vai se atentar a procedimentos, né? A gente vai falar mesmo sobre a parte mais burocrática, de anotação, né? O que é competência da equipe de enfermagem, na admissão, no óbito desse paciente. A gente vai falar um pouquinho sobre o SAI também, relembrar as 5 etapas do SAI, né? Investigação, diagnóstico, implementação, avaliação. A gente vai falar um pouquinho do processo de enfermagem, que é o que norteia a nossa assistência no plantão, tá? Então, para a gente iniciar, a gente, né, tem todo um contexto histórico dentro da enfermagem, né? A enfermagem ela teve a sua evolução antigamente muito pautada na questão biológica, né? Quando a gente vai estudar a história da enfermagem, a história da saúde pública, história da saúde como um todo, a saúde em si, antigamente, ela era muito preocupada só com as questões biológicas do paciente. Não se via o paciente como um todo, não se via que o paciente é um ser biopsicossocial, né? Então, a enfermagem, ela passou por uma evolução, a saúde em si, a medicina passou por uma evolução, né, nesse quesito, e a nossa atuação, a atuação da equipe de saúde, ela se atentou para os outros contextos, não só o contexto biológico, mas o contexto psicológico desse paciente, o contexto social, né? Então foi agregado na nossa assistência essas outras vertentes para a gente conseguir fazer essa assistência qualificada mesmo de saúde, né? Com tudo isso, com toda essa evolução da saúde, com toda essa evolução da enfermagem, nós conseguimos construir uma assistência de enfermagem, né? Uma assistência de saúde de maneira geral, bem qualificada, né? Em todos os âmbitos desse paciente, olhando esse paciente como um todo, realmente, para a gente entender que a nossa assistência de enfermagem não é só técnica, né? A gente tem que conversar com o paciente, tem que tratar ele bem, faz parte do nosso processo de enfermagem esse cuidado holístico, esse cuidado completo, tá? Então, foi importante essa evolução no contexto de saúde para a gente construir essa assistência qualificada, uma boa assistência para esse nosso paciente. E essa assistência qualificada, ela acompanhou, né, as mudanças. A enfermagem em si acompanhou as mudanças, né, tecnológicas, sociais e organizacionais. Porque para que a gente mantivesse uma assistência qualificada, né, de saúde, a gente teve que acompanhar, a enfermagem teve que acompanhar essas mudanças, né, esse impacto tecnológico, principalmente quando a gente está falando de paciente grave, né, entender que essas tecnologias básicas, o paciente ele precisa dessas tecnologias, o paciente que está em uma UTI, né, tem muitos equipamentos, como a gente viu na aula passada, que são de alta tecnologia. Então, quando a gente fala de assistência de enfermagem para esse paciente grave, o nosso acompanhamento dessas mudanças tecnológicas é muito importante para a gente conseguir fazer essa assistência qualificada, né? O paciente precisa de um ventilador mecânico, ele precisa de um capnógrafo, ele precisa de um aparelho para fazer um eletrocardiograma. Então, são altas tecnologias. Então, a enfermagem, a saúde, ela acompanhou essas mudanças, né? E foi importante, e é importante para a gente acompanhar essas mudanças, se atualizar, né, em relação a isso, para poder prestar realmente essa assistência, né, essa boa assistência. Tá, gente? Deixa eu ficar aproximando para vocês. Aí, essas mudanças lá, a gente sofreu, né, mudanças tecnológicas, sociais e organizacionais. E as mudanças organizacionais, elas impulsionaram a nossa assistência de enfermagem, no quesito de que elas trouxeram outras necessidades. Quando a gente viu que, no contexto de administração hospitalar, quando percebeu-se a necessidade de organizar mesmo a nossa assistência, trouxeram-se outras necessidades, né? Por exemplo, a otimização da nossa assistência, a gente perder menos tempo, digamos assim, com a realização da nossa assistência, mas fazer isso de forma otimizada
e mesmo assim respeitar as horas de assistência mínima para aquele paciente, né? Porque cada paciente específico, por exemplo, paciente crítico, que é o que a gente está abordando aqui na aula, paciente crítico, ele precisa de uma quantidade de horas X de assistência de enfermagem ao leito. Então, a gente tem que otimizar a nossa assistência, né? Perder menos tempo, entre aspas, com a realização da nossa assistência, mas respeitar essas horas de assistência e fazer uma assistência de qualidade, mesmo assim, não é fazer uma assistência de qualidade de qualquer jeito, né? E também essa organização vai proporcionar essa diminuição de custos que as grandes instituições elas prezam, né, por essa diminuição de custo. E isso só é possível quando acontece o SAI, que é o processo de enfermagem, que é a sistematização, é essa organização de fato da nossa assistência. Então, essa diminuição de custos, ela só vai ser possível com a sistematização de enfermagem, porque organiza a sistematização de enfermagem, o processo de enfermagem, é justamente essa organização da equipe de enfermagem, o que a equipe de enfermagem vai fazer com esse paciente, né? Então, é importante essas mudanças organizacionais para o nosso contexto de assistência de saúde, né? Essa sistematização, essa burocratização da nossa assistência, que vai nortear realmente os nossos cuidados, né? O paciente crítico, ele é aquele paciente que ele tem necessidades específicas, né? Ele precisa de uma assistência de 24 horas, então ele precisa de cuidados específicos ininterruptos. O paciente fica com aquela assistência 24 horas do dia, né? E tudo que foi falado, né, aquela questão de tecnologia, se aplica ao paciente crítico. Essa evolução da tecnologia, essa evolução, esse acompanhamento da assistência de enfermagem no quesito social, biológico, então se aplica não só ao paciente crítico, né, mas a todos os pacientes, porque principalmente no que se relaciona à tecnologia, né, precisa-se de tecnologias específicas para prestar assistência desse paciente. Quando vocês tiverem a oportunidade de entrar na UTI, vocês vão ver que é um setor totalmente diferente, como eu já havia falado, né? É totalmente diferente de qualquer outro local do hospital. Então, esse paciente ele precisa de um ventilador, ele precisa de um catéter específico, ele precisa de uma máquina de hemodiálise, se ele tiver um quadro de insuficiência renal aguda. Então, essa tecnologia, essa organização, ver o paciente como um todo é importante para esse nosso cuidado de enfermagem. Tá, gente? Ficou claro aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode perguntar. Então, quando a gente fala do paciente crítico, como eu já havia falado, né, a gente tem que compreender que a gente não se restringe só à execução de técnicas. É importante, gente, a gente seguir, né, a equipe de saúde, a gente é ensinado a seguir os POPs, né, os protocolos, então a gente se prende muito a isso. E é importante, mas é importante a gente não restringir a nossa assistência só a essas execuções técnicas. São importantes os protocolos, as técnicas, a rotina, é importante essa sistematização, porque ela orienta o que a gente vai fazer, orienta o nosso horário, né, orienta a nossa assistência, é importante isso. Mas é importante a gente não se prender a isso, né? Agregar ciência às nossas técnicas e não ser só aquela coisa engessada, né? Não mecanizar a nossa assistência, conciliar essas tecnologias com o cuidado em si, né? Em relação ao processo de enfermagem, nós temos, né, ele como o instrumento que nos permite qualidade de cuidado, né? Apesar de sistematizar, né, mecanizar essa assistência, ele é uma assistência que nos permite, ele é um instrumento que nos permite uma qualidade de cuidado. Então, a gente tem que prezar por isso, né? Por contribuir para esse cuidado holístico do paciente de forma completa, conciliar essa tecnologia, mas nunca deixar que essas técnicas, nunca a gente deixar enquanto equipe de ser uma equipe pensante, né? Que reflete, uma equipe humana. Então, é nesse sentido a nossa assistência ao paciente crítico, tá, gente? Que só para a gente introduzir esse assunto. Lembrem-se disso. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de enfermagem, que vocês já devem ter visto,
né? O processo de enfermagem, ele tem 5 etapas, né? Investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da assistência e avaliação. Ele é um instrumento metodológico, então ele é de observação, né? Ele é específico, ele é específico mesmo, tá? Ele é de observação, é de diagnóstico, ele é importante. Então, o processo de enfermagem, ele consiste nessas 5 etapas. O diagnóstico de enfermagem, o planejamento e a avaliação, essas 3 etapas são etapas privativas do enfermeiro, tá? A implementação da assistência é onde toda a equipe de enfermagem ela vai entrar, tá? Eu vou explicar cada um direitinho para ficar mais claro. Por exemplo, a investigação, que é a coleta de dados, né? Obtenção de informações sobre a pessoa, a família, a coletividade humana e sobre suas respostas. Então, esse paciente dá entrada em qualquer setor, né? Mas a gente está falando de terapia intensiva, então esse paciente tem entrada na UTI. E se esse paciente ele estiver orientado, né, a gente vai ter oportunidade de conversar com ele enquanto equipe de enfermagem, gente que recebe esse paciente, a gente conversa com ele, pergunta sobre a história, sobre o histórico, faz a anamnese, é a gente que faz, né, a equipe de enfermagem. Então, não só com o paciente, mas com a família também, né, sobre o quadro, sobre as respostas dele à assistência. Então, a gente faz essa investigação. E isso, como o técnico de enfermagem, ele fica diretamente, né, ele é diretamente ligado com o paciente em todo momento que vocês estão ali diretamente prestando assistência, vocês têm a oportunidade de fazer essa coleta de informações, né, de perguntar, vocês estão ali, né, direto com o paciente, então vocês podem coletar esses dados e passarem para o enfermeiro, né? Alguma queixa ou algum dado específico que você observou ali no plantão, né? Meu paciente, ele, por exemplo, o paciente queixou que teve um episódio de diarreia, né? A equipe talvez não tenha prestado atenção, mas o técnico de enfermagem tá ali conversando com o paciente, ele percebeu isso. Então, isso é um exemplo de processo de investigação. O paciente teve uma queixa, relatou para você e você fala para o enfermeiro, tá? Essa informação. Aí, a etapa 2, que é o diagnóstico de enfermagem, é a interpretação de demandas identificadas na investigação. Então, esse diagnóstico de enfermagem é uma ação privativa do enfermeiro, né? Eu vou me basear na minha investigação, né, e o que os meus técnicos me falaram sobre o meu paciente. Tá? Então, eu faço essa interpretação das informações que foram me dadas e faço um diagnóstico de enfermagem. Por exemplo, o paciente, né, ainda no contexto da diarreia, o paciente teve um episódio de diarreia. Então, o que eu imagino, né? O que eu percebo? Tem algo de errado ou na dieta desse paciente, né, lá na equipe de nutrição, manipulação ou no momento de instalação, né? Eu, como enfermeira, no meu diagnóstico, eu percebo, não, tem algo de errado, esse paciente está com diarreia, ele está com um processo, né, de infecção, ou aconteceu alguma coisa. Então, baseado nessa investigação, eu traço o meu diagnóstico de enfermagem, né? Baseado no meu diagnóstico de enfermagem, eu faço o meu planejamento de assistência, né? É um plano de cuidado, esse planejamento, é um plano de cuidado. O que eu vou fazer para esse paciente baseado nesse diagnóstico, né? Eu vou lavar, por exemplo, lá no meu plano de cuidados eu coloco paciente com risco de infecção, na verdade, paciente com infecção que foi evidenciado por náuseas, diarreia, né? Então, esse seria o meu diagnóstico. Então, no meu planejamento, no meu plano de cuidado, eu iria colocar lavagem de mãos específicas, observação, nesse contexto de evitar realmente que esse paciente tenha, de fato, uma infecção se ele tiver com risco, entendeu? Nesse contexto, falar com o médico, observar as condutas, né, observar a instalação. Então, é isso que é colocado basicamente no planejamento. São condutas, né, o nosso plano de cuidado em relação àquele paciente baseado no diagnóstico que foi feito. Esse planejamento também é uma etapa privativa do enfermeiro, por isso que a gente não vai se atentar muito, tá? Aí, a quarta etapa é a implementação da assistência. A implementação da assistência é feita por toda a equipe de enfermagem, né? Porque foi feita a investigação, diagnóstico de enfermagem e eu fiz o meu plano de cuidado. Quando eu faço meu plano de cuidado,
eu faço a prescrição de enfermagem. Então, quando eu faço a prescrição de enfermagem, é para toda a equipe de enfermagem. Quem é a equipe de enfermagem? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, se houver, né? Mas na terapia intensiva não vai ter. Então, vai ficar no técnico de enfermagem e enfermeiro, até porque o auxiliar de enfermagem ele não pode fazer mais assistência em terapia intensiva. Então, essa prescrição de enfermagem seria para o técnico e para o enfermeiro, né? O meu plano de cuidado ali no meu planejamento. Aí, na minha implementação, já entra a equipe técnica de enfermagem e o enfermeiro para realizar essas ações e essas intervenções que foram determinadas no plano de cuidado. Tá? Então, é aqui na implementação que a equipe técnica de enfermagem ela entra. Né? Lá no meu plano de cuidado, eu coloquei que o técnico ele tem que a equipe, na verdade, a equipe de enfermagem tem que estar atenta, por exemplo, à lavagem de mãos, ou tem que estar atenta no momento que vai administrar essa dieta desse paciente. Então, essa prescrição é para a equipe de enfermagem, né? Ela vai ser realizada pela equipe de enfermagem. E por último, é a avaliação, que também é um processo privativo, é uma etapa privativa do enfermeiro, que eu vou avaliar se teve mudança, se deu certo, né? Se não deu certo, eu vou traçar outro plano de cuidado baseado em outros diagnósticos. Então, gente, a sistematização de enfermagem é isso. Esse processo de enfermagem é o que vai nortear a nossa assistência de enfermagem, né? Contém 5 etapas: etapa de investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da assistência e avaliação. Onde que o técnico vai entrar? Na implementação e investigação, tá? São nessas 2 etapas que a equipe técnica de enfermagem ela entra, tá? Então, esse instrumento, né, ele nos ajuda a fazer a nossa assistência, né, a sistematizar, a fazer uma assistência de qualidade, da forma que a gente estava falando, né? A gente evoluiu, né, de forma organizacional, e um desses instrumentos, desses procedimentos de organização, de sistematização da nossa assistência é o nosso processo de enfermagem, tá? Que vai nortear a nossa assistência de uma forma, né, uma assistência de qualidade. Aí aqui a gente vamos entender as características do paciente crítico, né? Não é nada muito diferente do que a gente já vinha falando, né? São pacientes que têm cuidados altamente complexos e controles estritos, né? Então, é um controle rigoroso, é um controle preciso desse paciente, porque qualquer deslize da equipe de enfermagem ou da equipe de saúde, o quadro desse paciente ele pode piorar e esse paciente pode evoluir para óbito, né? Então, a nossa assistência, o cuidado desse paciente é complexo. Geralmente, o paciente de UTI é um paciente instável, né? Com instabilidade hemodinâmica, instabilidade metabólica, ele tem uma instabilidade de vários órgãos, vários sistemas do corpo. Então, esse paciente ele precisa de um cuidado complexo, né? Um controle rigoroso. Então, a equipe de enfermagem que faz isso, a gente que está ali a todo momento com esse paciente, prestando assistência. Tá, gente? Assistência ininterrupta, que é aquilo que a gente já vinha falando, uma assistência de 24 horas para esse paciente, né? Tem equipamentos e recursos especializados, né? Esse paciente é muito invadido, inclusive, né? Porque ele precisa de um cuidado intensivo, ele é monitorizado a todo momento. Então, é uma característica dele ele portar esses equipamentos e recursos especializados, né? E os leitos especializados de clínica, UTI e IPS. Então, o que isso quer dizer? Que os leitos, para receber um paciente crítico, né, eles precisam também serem leitos especializados, né, para esse paciente. Assim como a equipe também tem que ser uma equipe especializada. Então, característica do paciente crítico: pacientes altamente complexos, com controles rigorosos. A equipe de enfermagem tem que ter um controle rigoroso desse paciente, estar atento a todo momento. Esse paciente recebe uma assistência de 24 horas, né? Ele porta equipamentos e recursos, ele tem a necessidade de equipamentos e recursos especializados para se manter estável, né? E os leitos que recebem esse paciente são especializados, porque precisa, né? Esse paciente é um paciente complexo, né? Assim como a equipe também é uma equipe especializada, tá, gente? Só
Aí aqui ainda nas características do paciente crítico, né? Entramos nas principais características desse paciente. Esse paciente tem o quê? Esse paciente crítico, ele tem instabilidade metabólica, tá? Primeiramente, ele tem instabilidade metabólica. As alterações que a gente mais observa no paciente crítico é a instabilidade hemodinâmica, porque esse paciente ele tem dificuldade de manter a pressão arterial adequada, ele precisa de droga, a gente vai falar sobre droga vasoativa, tá? No cronograma eu não lembro, mas a gente vai falar, vai ter uma aula só de droga vasoativa. Então, esse paciente que está em um cuidado intensivo, ele tem dificuldade de manter a pressão arterial adequada, ele precisa de droga vasoativa para conseguir manter essa pressão, tá? Ele tem uma perfusão muito ruim, não consegue chegar a sangue direito para aquele tecido, tá? Então, essas alterações hemodinâmicas é o que a gente mais percebe no paciente crítico. O paciente de UTI, ele tem a principal característica dele, eu diria, é essa instabilidade hemodinâmica, tá? Esse paciente, ele é multi-invadido, né? Esse paciente ele tem muitos dispositivos, né? Porque ele é um paciente complexo, como a gente falou, ele é um paciente instável. Então, esse paciente, ele porta um acesso venoso central, ele porta um tubo orotraqueal, ele porta uma sonda vesical de Nemoro, uma sonda nasoenteral. Então, esse paciente, ele é muito invadido, ele tem muitos dispositivos, né? Ele é multi-invadido mesmo. Então, como esse paciente ele tem muita porta de entrada, né? Digamos assim, esse paciente tem um risco de infecção muito maior, né? Porque ele é invadido pela cavidade oral, ele é invadido pela uretra, ele é invadido né, por um acesso venoso. Então, ele tem um risco de infecção altíssimo, né? Então, esse paciente crítico é independente de onde a gente está falando, no sentido de ser um paciente de urgência, de emergência, né, que também é um paciente crítico, e um paciente de UTI, tá? As características de um paciente crítico são desses setores específicos. O paciente crítico, ele é muito sedado, tem muita analgesia, porque para ele ficar em ventilação mecânica, né, ele precisa ser muito sedado e ter muita analgesia. Então, esse paciente, né, muito sedado, basicamente. Ele recebe muitos fármacos de sedação para conseguir ficar em ventilação mecânica, tá? E por isso, todos esses fatores, essa instabilidade metabólica, essa instabilidade hemodinâmica, essa multi-invasão desse paciente, essa sedação, essa analgesia, aumentam, tudo isso eleva o risco de morte desse paciente. Esse paciente já é um paciente instável, aí esse paciente é multi-invadido, então por isso que ele é um paciente complexo, a gente tem que estar atento ali na nossa assistência, tá, gente? Essas são as características principais do paciente crítico, tá? Lembrem sempre disso, tá ok, gente? Aí aqui a gente vai entrar, como a gente está falando de sistematização, a gente vai entrar na questão dos prontuários, na questão da nossa sistematização mais burocrática, né? Preenchimento de prontuário, admissão, auto, transferência externa, para a gente entender o que deve ser feito, tá? Então, começando aqui, só um minuto, gente. Começando aqui pelo prontuários e as regras para operacionalização do SAI, né, da nossa sistematização, mas o prontuário em si. O prontuário, gente, ele é um documento, né? Ele é um documento único, ele contém um conjunto de informações, ele contém sinais, ele contém imagens, porque às vezes no prontuário tem algumas escalas que a gente tem que preencher, né? Então, esse prontuário, essas informações, esses sinais, essas imagens que são registradas ali, são de fatos que aconteceram com aquele paciente, de situações ali naquele plantão, né? Sobre a nossa assistência de saúde, falando de enfermagem, né? Prontuário de enfermagem, da nossa assistência de saúde, da assistência que foi prestada, ai meu Deus, quase não sai, da assistência que foi prestada, né? Ele é um documento de caráter legal, né? Ele é sigiloso, não é todo mundo que pode pegar o prontuário do paciente, né? Ele é científico, a gente não pode registrar no prontuário, né,
as palavras de qualquer jeito, são termos científicos, né? E ele possibilita, o nosso prontuário, possibilita essa comunicação entre os membros da equipe multiprofissional, né? Dos membros da equipe ali daquela unidade, tá? Para a gente conseguir fazer uma continuidade da assistência. Porque eu chego para receber o plantão, né? Eu chego para receber o plantão e eu vou ler o que foi registrado no prontuário do paciente na noite anterior. Claro que no plantão, quando você chega no plantão, que você vai receber o plantão do seu colega, ele fala, olha, o paciente teve um episódio disso, né? Ele descompensou um pouco a noite, ou ele parou, aconteceu isso. São passadas essas informações, né? Mas é importante a gente ler o prontuário, né, para fazer a continuidade dessa assistência, porque lá vai ter as informações mais completas, pelo menos deveria, né, ser registrada de forma mais completa. Então, auxilia nessa continuidade da assistência, porque se esse paciente parou à noite ou ele descompensou de alguma forma, eu tenho que estar atento, né, mais atento a esse paciente. Então, é importante o prontuário para essa nossa continuidade de assistência, né? A equipe de enfermagem documenta isso, lembrando, né, só para enfatizar que o prontuário ele é um documento legal, então ele não pode ficar com rasuras, não pode conter rasuras, tá? Por isso que tem toda uma regra de preenchimento desse prontuário, não só de UTI, tá? Mas prontuário de enfermaria, de qualquer lugar que a gente for registrar essas informações de saúde. Aí a anotação de enfermagem, né, que é o que nos compete. Ela é feita pela equipe de enfermagem, né, no prontuário, de forma sistematizada, e ela se refere ao quê? As alterações subjetivas e objetivas constatadas, observadas e ou referidas pelo cliente acompanhante. Então, quando eu falo alterações subjetivas, eu quero dizer que foi aquilo que, né, não, por exemplo, não foi nenhuma manifestação clínica. Por exemplo, o paciente não é algo que eu consiga quantificar, por exemplo, né? Não seria tipo um episódio de diarreia. Um episódio de diarreia é uma alteração objetiva, né? Subjetiva é que eu percebi que aquele paciente está um pouco deprimido, né? Eu percebi que aconteceu alguma coisa com aquele paciente que ele não quer falar. Então, essas são alterações subjetivas, né? Eu percebo algo de errado ali, mas eu não consigo quantificar, mas eu percebo, tem alguma coisa de errado nesse paciente. Então, isso é anotado no prontuário. O paciente está um pouco deprimido, paciente essas alterações mesmo, apresentou alteração de humor, né? Então, isso é uma alteração subjetiva. Observadas, né, referidas pelo cliente e pelo acompanhante. Sempre que é uma informação referida pelo cliente, quando a gente vai anotar, a gente coloca o SIC, né? Segundo informações coletadas, aí continua fazendo a anotação, porque não foi uma coisa nossa, o paciente que me falou, né? Eu não percebi. O paciente que me referiu isso. Então, SIC, segundo informações colhidas, né? Isso quer dizer a sigla, aí continua-se a anotação. Tá? Aí nós temos 3 impressos, tá? A equipe de enfermagem tem 3 impressos que são destinados para a gente, né? Que são padronizados para a gente, que é o impresso do plano de cuidados de enfermagem, que é aquilo lá do processo de enfermagem, né? O nosso plano de cuidado. Tem as anotações de cuidado de enfermagem, tem o plano de cuidado, que é a prescrição de enfermagem, que foi feita pelo enfermeiro. Aí tem a anotação de cuidado de enfermagem, que seria a anotação de enfermagem, né? O que você fez naquele plantão com aquele paciente? O paciente, foi feito tal hora, o paciente precisou ir para um exame, aí é anotado na anotação de enfermagem. Tal hora, o paciente banho no leito, né, por exemplo, troca de curativo. Então, essa anotação dos cuidados que foram prestados para aquele paciente naquele período, tá? E o balanço hídrico, né, que a maioria dos pacientes, não são todos os pacientes que têm esse balanço hídrico no prontuário, só quando tem que ter controle restrito mesmo da infusão de líquido, né, pacientes renais, pacientes cardiopatas também, aí a gente faz esse balanço hídrico. Então, esse impresso específico, né? A equipe de enfermagem que faz esse controle do balanço hídrico, do que entra, o paciente, foi infundido uma medicação no paciente, por exemplo, 250 ml de soro, mais 10 ml de pirona, aí a gente coloca tudo isso no balanço hídrico,
né? Se esse paciente está com controle de balanço hídrico, aí é anotado nessa folhinha de balanço hídrico, tá? Então, o impresso de anotação de cuidados de enfermagem, que é aquele que é a da nossa rotina, quando a gente preenche ele, quando a gente assina e identifica com o nosso número do Corém, ele vira um relatório de enfermagem, tá? Depois daquele plantão. No dia, ele é a nossa anotação de enfermagem. Mas depois que eu fecho aquilo, que eu assino e que eu me identifico, o meu número do Corém, né, e o meu nome, ele vira um relatório de enfermagem, tá, gente? Então, anotações de enfermagem são basicamente esses 3 impressos: nosso plano de cuidado, as anotações dos nossos cuidados que foram feitos naquele plantão e o nosso balanço hídrico, caso aquele paciente, né, esteja com essa especificidade. Deixa eu só aproximar aqui. Aí, a norma específica, né, sobre essa anotação de enfermagem. É atribuição do técnico de enfermagem fazer diariamente as anotações dos clientes sobre suas responsabilidades no impresso de anotação de cuidados de enfermagem dos balanços hídricos. É atribuição nossa, né, o fisioterapeuta, na verdade, do técnico de enfermagem. O fisioterapeuta não pode vir lá e fazer uma anotação de enfermagem para você, não. É atribuição do técnico de enfermagem fazer a anotação do cuidado que foi prestado, né? É a atribuição do enfermeiro fazer o fechamento dos balanços hídricos, calcular as perdas e ganhos. Então, o balanço hídrico, quem faz essa quantificação é a equipe técnica de enfermagem, até porque vocês que fazem a administração de medicamentos, né, essas coisas. Então, sempre quando vocês vão fazer uma medicação, instalar uma dieta, alguma coisa assim, vocês colocam no balanço hídrico, né? Só que aí no final do plantão, não é o técnico de enfermagem que soma. O enfermeiro vai lá, checa esse balanço hídrico, fecha, né, faz o cálculo desse balanço hídrico e calcula o que foi perdido e o que foi ganhado, tá, para esse paciente. Então, o técnico, ele preenche, anota as informações do balanço hídrico, mas quem fecha o balanço hídrico é o enfermeiro, tá? Escrever no prontuário usando caneta azul no período diurno e vermelho no período noturno. É regra, gente, isso aqui é importante, tá? No prontuário, se você estiver no plantão de dia, você vai escrever de caneta azul. Se você estiver no plantão à noite, você vai escrever de caneta vermelha. Isso ajuda a organizar a nossa assistência, tá? As anotações de enfermagem não podem conter rasuras ou ser inventadas. Tal conduta é considerada antiética e crime, estando sujeita a punições perante os processos judiciais. Acho que não precisa nem a gente falar muito disso, né? Que a gente não pode ficar arriscando, passando corretor no prontuário. Não pode. Se você errar, a gente tem uma regra, né? Erra, vírgula, coloca digo e continua. Tá? Então, não pode ter rasura, não pode passar corretor, não pode riscar, né? Errou, riscar a letra, não pode, gente. Nas anotações do prontuário, na anotação de enfermagem, não pode conter rasura. Então, você errou, vírgula, digo e continua a tua anotação. Porque aí, quando eu ler, eu vou entender que você errou e o que você queria dizer é o que veio depois do digo. Tá? Por exemplo, prestei assistência de enfermagem não. Por exemplo, o paciente passou por ele foi trocar de curativo, por exemplo, trocou curativo. Aí, troca de curativo às 10 da manhã, lavado com solução fisiológica 0,9. Aí você lembra que você não usou solução fisiológica. Aí você não vai riscar aquela informação, você vai dizer assim, feito curativo com solução antisséptica, entenderam? A gente não risca, a gente coloca digo e refaz a informação, para não ter rasura no prontuário, tá? Deixa eu aproximar aqui, gente. Em relação às anotações referentes ao cumprimento de prescrição medicamentosa, é vedado ao profissional de enfermagem aceitar, praticar, cumprir e executar prescrições medicamentosas, terapêuticas, oriundas de qualquer profissional da área da saúde através de rádio, telefonia ou meio eletrônico, onde não conste a assinatura dos mesmos. A gente tem uma resolução, na verdade é o nosso código de ética profissional, né, que é dessa resolução 225 de 2000, que fala
que a gente não pode fazer uma prescrição, cumprir uma prescrição, seja ela de enfermagem ou seja ela de médico, uma prescrição médica ou de enfermagem, se não conter a assinatura da pessoa que fez a prescrição. Assinatura, o número, né, de classe e o órgão, né, o número do profissional de registro. A gente não pode. Se chegou um prontuário para mim, né, o médico fez a prescrição do dia e ele não assinou, a gente não vai fazer. A gente tem que ir lá. Olha, doutor, o senhor não assinou aqui a prescrição. Tem como o senhor assinar? Porque não tem como fazer, né, se não tiver assinado. Então, é vedado ao profissional de enfermagem fazer isso, tá? A gente não pode executar a prescrição medicamentosa ou terapêutica que não tem assinatura da pessoa que fez a prescrição, tá? Todas as ações prescritas pelo enfermeiro e médico deverão ser checadas pelo profissional que realizou aplicando a seguinte regra. Gente, o sinal não saiu aqui, ó, mas eu vou tentar fazer o desenho aqui para vocês. Deixa eu só colocar o ponteiro, que é a caneta. Aí tem assim, ação realizada, como que a gente tem que checar, né? Todas as ações prescritas pelo enfermeiro e médico deverão ser checadas pelo profissional que realizou, aplicando a seguinte regra. Por exemplo, tem prescrição, né, de medicamentos. Aí, quando eu faço a prescrição quando eu administro aquele medicamento, por exemplo, ação realizada, a gente tem que fazer esse sinalzinho aqui no prontuário, tá? Do lado daquela medicação. Então, se eu fiz aquela medicação, eu faço esse sinal, né? Em cima do horário que foi prescrito e rubrica, a gente assina. Não precisa colocar o número do Corém. Então, tem lá a prescrição prescrição diária de medicamento. Aí o paciente tem vários medicamentos às 10 horas, por exemplo. Aí você, técnico de enfermagem, administrou o medicamento desse paciente, você precisa checar, porque eu, né, vou lá ver se você realmente administrou aquele medicamento do paciente e eu tenho que saber se você fez ou se você não fez e por que você não fez se você não tiver feito. Então, se você realizou essa prescrição, faz esse sinalzinho de checar, tá? Agora, no caso de uma ação não realizada, a gente faz o quê? Tem o horário aqui, por exemplo, tem um horário de 12 horas. Por exemplo, esse paciente tem um medicamento de 12 horas. Aí, por algum motivo, por exemplo, é um antibiótico. Aí faltou esse antibiótico na unidade, a gente não encontrou, não tinha em lugar nenhum do hospital esse antibiótico, né? Aí, o que você tem que fazer quando você vai checar? Você tem que fazer um círculo. Faz um círculo no horário, porque quando eu ver e quando o técnico que recebeu o plantão de vocês vê esse círculo, ele vai entender, né, todo mundo vai entender da equipe que não foi feito aquele medicamento. Aí você tem que colocar o porquê no impresso, na anotação de enfermagem. Não foi feito o medicamento tal, do prontuário, porque não tinha disponível na unidade de saúde, tá? Então, é assim que a gente faz no prontuário, para ficar bem organizado mesmo, para a gente entender, a equipe entender as informações. Então, ação realizada, checa, né? Ação não realizada, a gente faz um círculo no horário da prescrição e descreve o motivo, por que não foi feita essa medicação, ou aquela ação, ou essa prescrição. Então, a gente especifica, né? Que tem que saber e tem que entender por que não foi feita. Tá bem, gente? Vocês estão entendendo, gente? Tá todo mundo muito calado. Aí, em relação à admissão, norma específica. A admissão é quando o paciente, né, ele dá entrada no setor, né, seja por internação, por transferência, ele chega naquele setor, chega naquela unidade, chega no contexto de terapia intensiva, né, chega na terapia intensiva. Então, a atribuição do profissional do registro conduzir o cliente e a família acompanhante até a unidade, munido de prontuário, estando a vaga regularizada frente à central de regularização do SUS pelo médico responsável. Tá. Antes desse paciente chegar na UTI, ele precisa saber se tem vaga. Se tem vaga, o profissional de registro lá na frente faz essa regularização da vaga dele, né? Para preencher, faz a parte de registro dele no sistema do hospital para saber que esse paciente foi para a UTI. Tá? Aí a gente entra na atribuição do técnico de enfermagem na admissão desse paciente.
técnico de enfermagem, porque todo técnico de enfermagem, quando eu chego no meu plantão, eu faço a escala de técnicos. Então, o técnico tal está responsável pelo leito 9, por exemplo, o leito 9 está vago. Mas aí aconteceu que esse leito 9 vai admitir um paciente, né? Então, aquele técnico que estava lá na minha escala, que está no leito, está responsável pelo leito 9, ele vai recepcionar o cliente e a família, ele vai explicar a unidade, vai conferir, o paciente geralmente, se o paciente, às vezes o paciente ele chega, tipo, né, do nada, às vezes, chega sem admissão, sem nada. Mas, se ele chegar já com admissão, confere no prontuário dele os dados, né, faz a admissão desse paciente na UTI. Então, o técnico ele vai recepcionar esse cliente, a família, vai explicar o fluxo da unidade. Olha, o horário de visita é tal, pode ficar acompanhante, não pode ficar acompanhante, tá? São tantas pessoas por visita. Então, é o técnico de enfermagem que faz essa recepção do cliente e da família para explicar o fluxo mesmo ali da UTI, como funciona, até porque na UTI a rotina é diferente, né, de outro local do hospital. Então, é função do técnico, a atribuição do técnico de enfermagem fazer isso, né? Vocês registram data e hora da admissão no prontuário, como se deu a entrada, né? Isso é já a admissão. Quando o paciente entra, ele já ganha um prontuário, né? E na anotação de enfermagem, a gente faz o horário dessa admissão. Então, o técnico de enfermagem coloca data e horário. Como esse paciente deu entrada, esse paciente entrou, ele veio andando, ele veio em maca, ele veio acompanhado por quem, né? Ele veio de cadeira, ele veio portando o quê? Esse paciente está com sonda vesical de demora, está com tubo orotraqueal, está em ventilação, veio com máscara de Venturi. Como que esse paciente chegou na unidade? Eu tenho que saber. Então, para que eu tenha que saber, o técnico de enfermagem tem que anotar quando ele recebe esse paciente, tá? É a atribuição do técnico de enfermagem anotar essas informações. Motivo de internação, também coloca. Queixas principais, condições gerais. Quando o paciente chega, a condições gerais é o estado geral, nível de consciência, presença de soro curativo, é aquilo que a gente já tinha falado, né? Ele está orientado, o paciente, ele está comatoso, ele está torporoso, qual o nível de consciência desse paciente, ele está portando soro, ele está com curativo, ele está com a sonda. Então, a gente anota, o técnico de enfermagem anota essas informações no prontuário, porque é importante, tá? O paciente chega, é feito também os sinais vitais pelo técnico de enfermagem, para eu saber se esse paciente está ok. Quando esse paciente deu entrada, esse paciente está ok. Quando eu olhar no prontuário, eu tenho que saber. PA dele está boa, pulso, respiração, temperatura. Então, a gente faz sinais vitais e registra no prontuário, tá? E quem fez a admissão, o técnico de enfermagem que fez a admissão daquele paciente, que é responsável pelo aquele paciente, assina, né, coloca o número do Corém. Só que a gente usa muito carimbo, né, ou opção, tá? Ou usa o carimbo e rubrica, né, faz a assinatura, ou você pode assinar e colocar o número do Corém mesmo, tá, gente? A evolução. A evolução, gente, é um processo que representa o desenvolvimento de um estado a outro, né? Basicamente isso, é evoluir esse paciente, né? Para a enfermagem evoluir, a gente precisa levantar dados sobre a condição de saúde desse paciente, anteriores e atuais, né? Esse quesito mesmo de evolução, esse paciente melhorou, esse paciente piorou, entendeu? Então, a gente faz essa análise, a gente emite um julgamento. Essa evolução é uma atribuição específica do enfermeiro, da unidade, né? Então, ele registra no prontuário e faz uma evolução diária, né? Esse paciente melhorou, o paciente evoluiu para óbito, né? Algumas vezes acontece. O paciente evoluiu para melhora no plantão, o paciente evoluiu para isso. Então, essa evolução é atribuição específica do enfermeiro. Os enfermeiros daquela unidade devem dividir, né? Não é só um enfermeiro que deve fazer a evolução daquele paciente. A evolução, ela tem qual é a palavra que digo, meu Deus? Uma validade, isso, tá aqui mesmo. Prazo de validade de 24 horas. Então, todo dia eu tenho que evoluir esse paciente para saber se ele teve uma evolução boa ou se ele teve uma evolução ruim, tá? É basicamente isso. A gente avalia, né, junto à equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem, ele fica direto, ele tá direto ali com o enfermeiro, né? A gente que presta assistência. Então, essa evolução, essas informações lá da coleta de dados, ela
pode ser feita também pelo técnico de enfermagem, tá? Vocês que vão me falar, vocês que estão ali com o paciente ficou assim hoje, o paciente não ficou muito bem. O enfermeiro, paciente, né, hoje aconteceu um negócio, então o paciente não está muito legal, o paciente está instável, o paciente piorou. Então, vocês me falam isso, vocês me falam essas informações, além de que eu vou observar também, tá? E registro essa evolução. Em relação à alta é a saída daquele cliente mesmo, né, daquela unidade de terapia intensiva, seja por cura, seja por melhora, ou seja para óbito, ou seja, até por evasão também é dito como alta. Esse paciente fugiu, né, quis sair, acontece, gente, mais do que vocês imaginam, né, ele desistiu do tratamento, aí quis sair, então é um tipo de alta também. Norma específica é a atribuição da equipe de enfermagem, ou seja, enfermeiro, técnico de enfermagem, registrar a alta do cliente na unidade conforme o roteiro abaixo. Então, assim como a admissão, a gente vai fazer a alta desse paciente, né? Data e horário, tipo de alta, né? Se teve alta médica, foi desistência, foi transferência, né? Ele evadiu, ele veio a óbito, a gente coloca a data e horário dessa alta e o porquê. Né? Como ele saiu deambulando, basicamente as mesmas informações da admissão. Saiu deambulando, estava em maca, né? Em que condições, saiu com alguém, né? Então a gente faz esse registro também. Assina, né? Sempre prontuário, sempre se assina o prontuário e número do carimbo. Pode usar o carimbo, é medida alternativa, e assina. No caso da evasão, registrar a ocorrência dos fatos, horário da constatação e encaminhamentos realizados. A gente também registra a evasão do paciente. Quando houver necessidade de orientações pós-alta, estas devem ser feitas prescritas pelo enfermeiro e entregues à família. Então, quando esse paciente tem alta, às vezes esse paciente tem alta, mas ele ainda tem alguns cuidados, né, específicos, ainda tem a necessidade de algumas orientações, alguns cuidados, a família precisa ter cuidado com uma coisa específica. Então, às vezes o paciente vai para casa com sonda, né, com gastrostomia. Então, essas orientações pós-altas, elas são feitas pelo enfermeiro, são prescritas, né, de forma manual, é entregue para a família não ficar com nenhuma dúvida, é explicado, né, para a família e o cliente saírem orientados, tá? Transferência externa. É a mudança de um cliente, paciente, de um hospital para outro. Essa é a transferência externa, né, de um hospital para outro. Todo cliente transferido deverá sair do hospital com resumo sobre cuidados de enfermagem feito pelo enfermeiro da seguinte forma. É a mesma coisa de quando o paciente teve alta, né, essas orientações pós-altas, mas aqui foi transferência. Então, é feito esse registro de data e hora, o destino do cliente. A gente resume o caso, porque se ele vai para outra unidade de internação, ele tem um histórico clínico, né? E quando ele é recebido lá na outra unidade, a equipe tem que saber o que o paciente tem, né? O que o paciente tomava aqui na outra unidade, o que o paciente fazia aqui na outra unidade, qual é o quadro desse paciente, né? O motivo da internação dele, quantos dias ele ficou, quais são os problemas que a gente, enquanto equipe de enfermagem, via nesse paciente e o que era feito com esse paciente. Então, a gente faz um resumo do caso e vai junto com esse paciente nessa transferência externa, né? Condições no momento da transferência, né? É aquilo, o nível de consciência, o que aquele paciente porta, sinais vitais, né? Anotar os pertences enviados junto com o cliente ou entregue da família, porque às vezes o paciente vem com algumas coisas dele, né? Então, a gente anota tudo que está sendo enviado para ter um controle, para a família ter um controle, para o outro hospital ter um controle dos pertences desse paciente que foram entregues, né, com a família. E assina e número do COREM, né, carimbo. Em relação a essa transferência externa, tem também a transferência interna. É basicamente isso, só que como é uma transferência interna, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, quem estiver cuidando daquele paciente ali naquele momento, leva esse paciente por exemplo, ele saiu da UTI e vai para a enfermaria, né? Eu saio da UTI e vai para uma semi-intensiva. Aí eu vou levar esse paciente, aí eu faço esse resumo do caso, tipo, eu levo toda a documentação, todo o prontuário, tudo, só que aí eu passo o caso para o técnico de enfermagem ou para o enfermeiro daquele plantão, né? Porque quem vai receber aquele paciente?
eu passo um resumo do caso. Olha, o paciente, ele está assim, assim, ele está tantos dias na UTI, o quadro clínico dele é esse, ele tem insuficiência renal, ele descompensa, ele tem instabilidade hemodinâmica. Então, na transferência interna, tem todas essas informações, né? Mas a gente fala meio que boca a boca, a gente passa mesmo o caso para a pessoa do outro setor, para quem está recebendo. Aí vai a documentação, o prontuário, então eles conseguem ver tudo direitinho também. É dever do técnico auxiliar de enfermagem fazer as anotações referentes a data e horário de destino do cliente, condições do cliente no momento de transferência, assinatura e número do Corém. Então, essa anotação na transferência externa, na transferência externa é feita pelo técnico de enfermagem, tá? Condições do cliente, data e horário, aquelas coisas que a gente já faz na admissão, é a mesma coisa. É dever do técnico fazer essa anotação. Em relação ao óbito, deixa eu aproximar um pouquinho. Todo óbito deverá ser comunicado ao serviço social para o encaminhamento dos que fizerem necessidade junto à família, né? Porque quando esse paciente ele evolui para óbito, a gente aciona o serviço social, porque tem todos os trâmites dentro do hospital, né, em relação a esse paciente, a essa família. Então, a gente aciona o serviço social, né, o médico, ele preenche o atestado de óbito e entrega para a família ou para o serviço social. Na verdade, o serviço social geralmente que vem buscar esse atestado de óbito, né? Compete ao enfermeiro fazer o relatório da assistência prestada até a constatação do óbito e os encaminhamentos pós-morte. Então, o enfermeiro fala no prontuário, né? Relatório da assistência. Foi feita RCP, mas o paciente, ele não... Feito droga vasoativa, mas o paciente, ele não respondeu. Então, feita RCP sem sucesso. Então, esse relatório de assistência prestada antes, né, desse óbito é feito pelo enfermeiro. Compete ao técnico de enfermagem preparar o corpo, reorganizar o ambiente e relacionar os medicamentos, soluções e materiais descartáveis utilizados para serem repostos no carrinho de emergência. Sistematização, né? Vocês vão preparar o corpo, fazer o cuidados pós-morte, vocês vão reorganizar o ambiente, vão limpar, vão trocar tudo que é de material que não seja permanente, né? Tudo que está no leito do paciente que não é material permanente é trocado e faz-se, né, a limpeza terminal daquela unidade, porque vocês vão receber outro paciente. Relaciona os medicamentos, soluções e materiais que foram utilizados na assistência daquele paciente no carrinho de emergência, né? Porque se esse paciente parou, provavelmente passou por RCP, foi feita adrenalina, amiodarona, foi utilizado alguns recursos, né, seringa. Então, vocês relacionam o que foi usado e reponham no carrinho de emergência, porque se outro paciente for parar, não vai faltar, né? Compete ao secretário da unidade receber a relação ou as embalagens dos materiais utilizados e providenciar a reposição junto à farmácia e central de kits. Lá, quando a gente falou sobre recursos humanos, lá na primeira aula, tem sempre um técnico de enfermagem que fica responsável por essa questão administrativa, né? Então, esse secretário é um técnico de enfermagem, tá? Que ele recebe as nossas demandas, né? E os materiais, ele providencia esses materiais que foram utilizados, até porque não fica tudo lá na UTI, a gente pega de algum local, né? Seja material do centro cirúrgico, almoxarifado. Então, é esse secretário que recebe essa relação e providencia, que não é necessariamente um técnico de enfermagem que está nessa questão administrativa, tá? Toda a equipe de enfermagem e de saúde deve manter a atitude de respeito e promover conforto aos familiares. Né, gente, eu não preciso nem falar sobre isso, né, que a gente tem que ter respeito ao paciente, desde o momento que ele nasce até o momento da morte e pós-morte também. Então, gente, era isso.